Bom dia, povo de Deus! Como é que vocês estão? Como eu costumo dizer para os meus amigos, sumido, é? Vocês estão meio sumidos? Como é que anda as coisas por aí com vocês? Tá tudo na bênção? Tá tudo certo por aí? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Estamos de bebê nova em casa, né? Você já deve ter percebido aí pelos movimentos nas redes sociais e tudo. Essa camisa de boi aqui ficou meio estranha, né? Pareceu um chifrão aí, parecendo o chifre do cramunhão, né? Do jeito que o povo pinta o cramunhão aí. Mas é que é só um boi só. Essa camisa eu ganhei do meu amigo Amarildo. E eu queria entender por que ele tinha uma camisa de touro. Mas isso aí é outra conversa, né? Essa conversa é para outro momento. E aí? Hoje é sábado, dia 6, amor? 7. Hoje? É sábado mesmo, mas quase 15 para as 11 da manhã. Cadê o povo de Deus? Quem tá aí hoje? Tem duas pessoas aí, ó. Bom dia. Quem tá por aí? Quem tá por aí? Vamos alimentar? Vamos alimentar o nosso espírito? Vamos alimentar o nosso espírito? Bom dia, bom dia. Ah, pastora Lúcia Carrascal. Bom dia, pastora. Tudo bem? Deus abençoe sua vida, seu ministério e a sua família, em nome de Jesus. Pastora Lúcia, nós temos caminhado esses dias juntos, né? Inclusive, pastora Lúcia, eu quero aproveitar aqui o encargo aqui, o ensejo, para falar um pouco mais, explanar um pouco mais sobre a mensagem que eu levei na quinta-feira para a igreja. Na verdade, eu ministrei pastor Wallace Moreira, meu amigo pastor Wallace de Garapava. Beijo no seu coração. Agora de Ituverava, né? Na verdade, acho que ele mora em Garapava e está cuidando da igreja em Ituverava. Pastor Wallace vai estar recebendo aí na igreja dele um grande homem de Deus, hein? Vai receber um grande homem de Deus lá e vai ser tremendo, não vai? Eclesiane da Silva Viana, Eclesiane de Garapava. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe vocês. Como é que vocês estão, pessoal? Eu tô com uma mensagem aqui que o Senhor colocou no meu coração. Eu ministrei na quarta, na igreja, na Família do Amor. Ministrei na quinta-feira, também na Igreja Evangélica Missão Família, se eu não me engano. Como que chama lá, pastora Lúcia? Agora eu esqueci o nome. Eu sei que tem alguma coisa com a família também, né? Deus quer falar com a família. E eu quero trazer aqui, porque o tempo é pequeno, às vezes, para o entendimento que o Senhor dá para nós a respeito de uma palavra. E é uma palavra muito, muito oportuna para falar de algo tão singelo na igreja. Eu quero falar sobre o amor de Cristo, né? O amor de Deus, o amor de Cristo, missão família. Olha aí, então eu acertei, né? Missão família. É uma bênção estar ali com os irmãos. E o amor de Deus e o amor de Cristo e o amor da igreja. Nós precisamos compreender que a igreja é um organismo vivo que foi dado a ela pelo Senhor Jesus a autoridade para poder aqui na terra, né, executar muitas coisas, mas ela não é o Cristo, tá? Logo, a igreja, ela infelizmente, ela vai te decepcionar. A igreja muitas vezes pode te machucar. Não é que vai no sentido de que, como diz o outro, quem está determinando, né? Mas eu sei que vai acontecer com você decepções, vai acontecer com vocês decepções, dificuldades com a igreja, com alguém da igreja, é claro. E isso vai trazer muitas vezes um dissabor. Nós precisamos compreender e fazer uma separação. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm problema na igreja ou com alguém da igreja e abandonam a sua fé. E isso é totalmente questionável. Por quê? Porque se você está firme com Jesus, nada vai abalar a sua estrutura. Se você está firme com Jesus, é possível, não desejável, mas é possível que você até mude de igreja, mas nunca abandone a fé. Quando alguém abandona a fé com a desculpa de que porque a igreja a feriu ou alguém da igreja a feriu, é porque talvez essa pessoa nunca esteve firme com Jesus.
Porque de Jesus, meu amigo, é impossível desapegar, né? É impossível deixar o Cristo para trás, uma vez que você experimentou tão grande salvação. Hebreus diz que aqueles que verdadeiramente, né, se apostataram da fé, esses nunca alcançarão o caminho de retorno. Mas estar apóstata da fé é perder a fé completamente. Agora, é questionável se alguém que creu no Senhor Jesus no seu coração de forma genuína consegue abandonar o Cristo. Porque a pessoa precisa sempre voltar para dentro de si mesma e perceber, bom dia, quem está chegando por aí, bom dia, e perceber se verdadeiramente ela já esteve caminhando com Jesus. Bom dia, Eliane de Araújo, bom dia, Márcio Honorino, o Márcio, filho da minha amiga, irmã, Dona Creuza, né? Dona Creuza, Michele, o Márcio, uma família muito querida por nós aqui. E então nós precisamos ter essa compreensão. Mas o cerne da mensagem que eu quero trazer hoje justamente está em torno disso. Qual é o amor de Deus e qual é o amor da igreja? O amor de Deus é o amor que o apóstolo Paulo nos descreve em 1 Coríntios capítulo 13. Um texto muito conhecido da igreja, mas muitas vezes muito pouco explorado. Aonde que diz, amém, Eliane, que Deus te abençoe também, aonde que diz que o amor, ele é a base de tudo e ele é sobre todas as coisas. Eu vou ler aqui rapidamente, porque o texto que eu quero trabalhar está mais ligado nas atitudes da igreja, que não representam na sua totalidade nem a vontade e nem mesmo o amor de Deus, do que necessariamente o que está escrito em Coríntios. Mas o que está escrito em 1 Coríntios é o seguinte: bom dia, Eliana lá de Ituverava, candidata a vereadora, que Deus te abençoe, Eliana, que você possa, na bondade de Deus, vencer esse pleito aí e fazer Ituverava, minha cidade tão querida, né? Eu sou nascido em Ituverava, ainda que eu seja miguelopolense de origem, mas eu amo a cidade de Ituverava, uma cidade melhor. Que Deus te abençoe e te dê graça para isso. E em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, está escrito assim: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze ou como um sino, né, que faz o seu valor, o seu som, que soa, né, soa não no sentido de soar, mas soa no sentido de tocar, e como um símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar, quantas pessoas têm profetizado nesses dias, com dom e sem os dons, né? Mas ainda que eu tenha o dom de profetizar e que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E o que é o amor? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, ele também não se ensoberbece, ele não se conduz de forma inconveniente, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciências ou conhecimento humano, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quem? Cristo Jesus. Então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino e sentia como menino, pensava como menino. Mas, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora nós vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face, né? Veremos o amor, que é o próprio Deus manifesto. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como eu também sou conhecido, porque no céu eu sou conhecido. Agora, pois, permanecem três: a fé, a esperança e o amor. Desses três,
porém o maior destes é o amor. Que texto maravilhoso. Fala a verdade, gente. Todas as vezes que a referência da palavra amor aparece em 1 Coríntios, no capítulo 13, o capítulo 13 todo usa a expressão amor. O amor é benigno, o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, o amor não é inconveniente, o amor não se exaspera, o amor. Todas as vezes que está falando. Bom dia, Deus te abençoe, minha amada linda. Meu chiclete. Um dos meus chicletinhos está por aqui. Bom dia, meu irmão Jairo Santos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ô Jairo, você sabia que a calopsita lá, o seu Kiko, já virou papai? Virou papai lá em Miguelópolis. Então, todas as vezes que a palavra amor é tratada em 1 Coríntios capítulo 13, a palavra amor de 1 Coríntios capítulo 13 vem do grego ágape. Ágape. E o amor ágape é o amor de Deus para conosco. Porque o amor de Deus é o amor incondicional, é o amor que não se mede, é o amor que não tem limites. Esse é o amor ágape, o amor de Deus por nós. É o amor que fez com que Deus pudesse sacrificar o seu próprio Filho Jesus. É o mesmo amor de João 3,16 que diz, porque Deus amou, agapau, amou, variação do ágape, Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, o mundo, todas as coisas criadas, Deus amou o ser humano e tudo aquilo que foi criado em torno dele, de tal maneira, com tanta grandeza, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é desse amor que nós estamos falando. É desse amor que nós estamos falando, é o amor ágape. E o amor ágape é o amor de Deus para conosco. É o amor que, mesmo desobediente como somos, Deus continua nos amando. É o amor que, mesmo que quando nós teimosos como somos, o Senhor usa de misericórdia conosco. Esse é o amor. Bom dia, dona Solange, é isso mesmo que eu estou vendo ali? Deus te abençoe em nome de Jesus. Então o amor de Deus é um amor inquestionável, é o amor incontestável, é o amor que constrange o nosso coração, como diz o apóstolo Paulo, porque eu estou constrangido pelo amor de Cristo. Mas o amor de Cristo, o amor de Deus não é o amor da igreja, porque a igreja é uma instituição, sim, divina, mas com habitação terrena. É a Tereza mesmo, mãe do meu amigo Serginho. Beijo no teu coração, minha irmã querida. Então, o amor da igreja não é o mesmo amor de Deus. É feita por gente falha, como eu e como você que está do outro lado. E por conta de ser feito, ou seja, ser desenvolvido num ambiente onde pessoas falham umas com as outras, não representa na totalidade o amor de Deus. E nós somos muito inocentes, esperando que a igreja seja um lugar perfeito, esperando que a igreja seja um lugar irretocável, irreparável. Quanta inocência nossa, para não dizer quanta ignorância nossa. Por quê? Preste atenção, se no ambiente da tua casa, na tua casa, onde o amor deveria ser o vínculo de toda a perfeição, como diz o apóstolo Paulo. Muitas vezes na sua casa não há tanto amor, às vezes há desamor, há dissabor, há brigas, há contendas, há separações de casamentos e separações, brigas entre pais e filhos. Se no ambiente da tua casa, onde o amor genuíno deveria ser algo tão natural, não consegue fluir de maneira simples e comum, quanto mais na igreja, querido. A igreja é formada por tantas pessoas diferentes, cada um com sua história, cada um com sua dor, cada um com a sua cultura, cada um com a sua criação. Então é impossível na assembleia, no ajuntamento das pessoas, daquilo que nós chamamos de igreja, esperarmos uma perfeição. É muita inocência da nossa parte, é muita ignorância da nossa parte a respeito do assunto. E o que é a igreja, Cristiano? Igreja vem do grego eclésia ou eclesia, que significa um ajuntamento solene de pessoas para sair das suas casas para fora. Então, igreja é sair para fora.
Por que dessa expressão? Porque compreenda, a igreja é um ajuntamento solene, um ajuntamento de multidão, um ajuntamento de pessoas, de agrupamento de pessoas, onde somos treinados, capacitados e enviados para fora. Porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos crescer no conhecimento e nós somos capacitados, nós somos exercitados. Então isso é a igreja, né? A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo diz que ele trabalha na capacitação dos santos. Bom dia, Gisele. Em nome de Jesus, Gislaine, né? É a Gibenelli. Gisele não, Gislaine. Então, um beijo no teu coração, minha amada irmã. E o apóstolo Paulo então diz que nós somos treinados, capacitados para sermos enviados. Então isso é a igreja, sair para fora. O que eu tenho visto e observado nos últimos anos, eu vou para 11 anos de cristão, né, de cristão convertido, protestante, como dizem alguns irmãos, e compreendo o seguinte: o que eu tenho observado é as igrejas têm crescido interno, feito templos maiores, melhores, cadeirinhas com banco de couro, luzinha, parede preta, church, tudo isso. É ruim? Depende. Porque se ficar só num movimento interno e não conseguir alcançar nem um quarteirão para fora das imediações da igreja, eu preciso dizer, é necessário rever o conceito da igreja. Porque compreenda que igreja como parede, igreja como alvenaria, pouco significa. Pouco significa. Igreja como alvenaria, estruturada, sem vida com Deus, de nada serve. Eu vou repetir, de nada serve. Porque senão fica como um templo católico. Daqui a uns dias nós estamos adorando aquele templo e vamos passar de frente o templo onde nós cultuamos e vamos até fazer sinal da cruz, né? Como os nossos irmãos católicos. Por quê? Porque estamos venerando aquilo que não tem vida. Igreja é o ajuntamento solene de pessoas. Logo, o que compõe a palavra eclésia são pessoas. Então eu sou igreja, você é igreja. Eu não sou a Universal. Mas a mensagem é boa, né? O pessoal da Universal tem: eu sou a Universal. É claro que eu não sou a Universal do reino de Deus, mas eu represento a Igreja Universal de Cristo na Terra. Bom dia, tia Rosana. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então compreenda, eu não sou a Igreja Universal do Reino de Deus, aquela, né, do Edir Macedo, mas nós somos sim a Igreja Universal do Reino de Deus, aquela que foi instituída pelo próprio Jesus Cristo, e nós carregamos uma mensagem. E que mensagem é essa? Uma mensagem de amor e de esperança. Mas qual é o amor de Deus? É o amor ágape. Qual é o amor da igreja? É o amor fileu, do grego fileu. Compreenda, Deus nos ama com amor ágape, amor incondicional. O nosso amor não é ágape, ele é fileu. Por quê? O nosso amor é condicionado. Se o meu irmão me trata bem, eu trato bem meu irmão e amo ele. Se o meu irmão me trata mal, eu já não amo mais o meu irmão e eu distrato ele. Então o nosso amor é condicional. É o amor do grego fileu. O fileu, que significa que são entranháveis sentimentos, que são amor, é um tipo de amor de respeito, é um amor de carinho, mas ele é condicional. Ele é condicionado à minha atitude, condicionado à sua atitude. Eclesiane, é isso mesmo, Eclesiane. Na verdade, Eclesiane também vem da mesma origem, da etimologia da palavra eclésia, igreja. É isso aí, Eclesiane. Então você tem que ser igreja, tá certo? E todos nós somos chamados a ser eclesiásticos, né? Somos igreja. Nem sei se eu usei o termo certo. Eu sei que Eclesiásticos é um dos livros da igreja da Bíblia Católica Romana. Mas compreenda. Então, o nosso intuito como eclésia, como igreja do Senhor, é ajuntarmos no amor de Deus, ou na soma do nosso amor fileu com o amor ágape de Deus, e transformarmos tudo à nossa volta. Mas há princípios básicos desse amor que muitas vezes nós desprezamos. Há princípios básicos desse amor que nós desconsideramos. Junto com o amor,
junto com o exercício de amor da igreja, sempre tem que estar carregado esse amor de quê? De perdão e misericórdia. A palavra de Deus diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me alcançarão todos os dias da minha vida, me acompanharão todos os dias da minha vida. E se a bondade e misericórdia de Deus me acompanha, para que seja derramada graça sobre graça na minha vida, a minha vida também tem que refletir perdão e misericórdia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, não condiciona a um amor aos pecadores e aos não pecadores. Não. Deus amou o mundo na sua totalidade. A palavra mundo vem de cosmos. O mundo criado que nós conhecemos e vemos. Esse é o cosmos. O mundo ali é cosmos. A palavra mundo é cosmos. E cosmos significa a totalidade de tudo aquilo que conhecemos. O universo. Tudo aquilo que podemos contemplar. Deus amou tudo isso. E porque amou tudo isso, indiferente de julgar pecados ou não, Deus então entregou o seu Filho amado por nós, para ser removido o pecado de Adão e estabelecido em Cristo a graça de Deus sobre nós. Isso é tremendo demais. Aleluia. É forte, né? Então compreenda, o amor da igreja não é o amor de Cristo. Não é o amor de Cristo, mas Cristo vem nos ensinar qual é o amor, como que se pratica o verdadeiro amor. E eu convido vocês, quem está comigo aí? Lucas, quem puder abrir a Bíblia comigo e quem puder escrever no comentário aí, quem está comigo aí, escreve aí, Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Aqui é onde Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, que é um dos exercícios de amor que a igreja precisa aprender. Essa palavra do bom, Eliane de Araújo, escreve aí, Eliane, escreve aí para mim, Lucas capítulo 10, versículo 25, para ficar registrado, para quem chegou agora na live, né, ou chegou há pouco tempo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui do amor de Deus e do amor da igreja, são amores distintos. O amor de Deus é o amor ágape, o amor da igreja é o amor fileu. E tem um terceiro nível de amor, que é o eros, né? Do grego eros. O eros é o amor da paixão, o amor que consome os nossos corações, né? Quando estamos apaixonados por alguém, representado pelo Cupido, que é grego também. Dá para vocês maneirar o pega aí? Então o que acontece? O amor eros, 3 palavras gregas. O amor eros, o amor ágape e o amor fileu. Obrigado, Eliana. Isso mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 25. Quem está comigo aí? Vamos fazer a leitura? O que Jesus está ensinando a um homem, certo homem intérprete da lei? Jesus está ensinando o amor verdadeiro. Porque esse homem conhecia o amor não na sua prática, ele conhecia o amor da letra, o amor das escrituras sagradas. E a igreja tem caminhado muito nesse tipo de amor. O amor das escrituras sagradas, mas não transparecido no exercício da verdade, no exercício do amor genuíno. Por quê? Porque se você amar o teu irmão apenas biblicamente falando, você não vai sair do nível básico do amor. Porque a Bíblia sim vai te ensinar sobre amor, mas se você apenas souber sobre o amor e não praticar sobre o amor, nada você sabe do amor. É forte, né? Pensa nisso para você. Olha para você ver que coisa louca. Se você apenas souber sobre o amor e não praticar nada sobre o amor, você nada do amor sabe. Não sabe, querido, porque o amor é uma prática. E sabe uma das melhores formas para mostrarmos o amor verdadeiro, para demonstrarmos o amor que está dentro de nós, é de uma maneira simples e difícil, através do perdão. Quem está comigo aí? Através do perdão. Você tem testemunho de perdão aí? Você tem testemunho de alguém que profundamente feriu o seu coração e que você genuinamente perdoou? O quão libertador é isso? Eu tenho algumas histórias, e uma das histórias que mais me marcou foi que antes, né, num outro relacionamento, há muitos anos atrás, o meu melhor amigo teve um relacionamento com a minha namorada. E isso marcou demais, machucou muito, me feriu muito,
houve um afastamento, né? Houve um conflito, claro, não teria como ser diferente, e nós nos afastamos, e eu fiquei muito mal, já motivado por outros problemas, enfim, que aconteciam na minha vida naquela ocasião, e eu fiquei numa depressão profunda. Mas o que mais me doeu nem foi, com todo respeito à menina, não foi nem o rompimento com ela, foi o rompimento com ele, porque logo ele era o meu melhor amigo, logo eu poderia esperar tudo menos dele. Mas eu compreendo que a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades e contra os dominadores nas regiões celestiais. E eu entendo que Satanás, na medida da minha semeadura também, tá? Não estou aqui dando uma de vítima, pelo contrário, eu sei bem os pecados que cometia, e então dentro do livre, da minha livre semeadura, de uma semeadura de sementes ruins, eu colhi boa parte daquilo que plantei. Louvado seja Deus por isso. Que bom que existe a lei da semeadura para nos ensinar, para nos tratar, para nos mostrar o quão doloroso é praticarmos, né, contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, contra o nosso cônjuge, contra a nossa namorada, coisas imprestáveis. E quando a gente recebe na mesma medida, é que a gente vai compreender. Então eu recebi isso, mas foi doloroso, foi ruim, e isso caminhou quase durante um ano. Eu fiquei sem falar com ele, eu quis matá-lo no meu coração, claro que fisicamente eu nunca pensei contra, não é do meu espírito, ainda que eu pareça ser muitas vezes bravo, nervoso, mas as pessoas não me conhecem. Se conhecesse o coração que eu tenho, jamais julgaria pela essa leve aparência de que às vezes eu sou um cara zangado. E compreendo o seguinte, e aí quase um ano depois, ou talvez um ano aproximado, de tentando arrancar esse ser do meu coração, esse ser que vos fala, fui lá nele e o perdoei. Não, você não ouviu errado. Ele me ofendeu, ele saiu com a minha namorada, os dois em conchavo me traíram, mas fui eu que cheguei nele e o perdoei. Então, porque a palavra de Deus, isso eu nem crente, nem vamos falar cristão evangélico eu era católico, mas é só uma referência para vocês compreenderem. Eu não conhecia as escrituras, mas a escritura diz que se você estiver indo ofertar, o próprio Senhor Jesus ensina sobre isso, e se você lembrar que o teu irmão, não é você, que o teu irmão tem algo contra ti, diz que você deixa a sua oferta no altar, vai lá, reconcilia com o teu irmão, e depois de reconciliado, você volta e oferta. Olha o que Cristo está ensinando para nós, algo poderoso. Ele não está dizendo que a oferta não tem o seu valor, pelo contrário, tem sim. Mas o que ele está ensinando é, não dê o seu dinheiro na igreja se você não estiver ajustado emocionalmente com coisas. Por quê? Porque você não pode comprar a Deus. Logo, se talvez você estiver dentro de uma capa de santidade, eu oferto, eu dizimo, eu faço jejum, um monte de coisa. Tudo isso é bom se vier carregado, seguido de amor, perdão, misericórdia e comunhão. Amor, perdão, misericórdia e comunhão. Se você não estiver praticando essas coisas, esquece a outra, volta às práticas naturais, às primeiras obras da vida cristã, e depois leve a tua oferta. Deus não precisa do teu dinheiro. O que Deus precisa é que você seja um representante do amor de Deus aqui na terra. Então Lucas capítulo 10, versículo 25 diz assim, eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. O levantou-se aqui é no sentido não de estar sentado e levantar-se, ou estar deitado e levantar-se, mas como oposição a Cristo. Então esse homem tentou ali colocar Jesus à prova e lhe disse, mestre, ou seja, didásculos, professor. Chamou Jesus de professor, diminuiu o nível de Jesus, que era tido como mestre de mestres, como rabi,
ou rabino. A palavra rabi, rabino, rabone, é a etimologia da mesma palavra para dizer que Jesus era mestre de mestres. Mas esse infeliz intérprete da lei resolveu, porque era o intérprete da lei, logo então ele era mestre, e ele então se achou superior ao Cristo e chamou Jesus de mestre, que aqui no original é didáscolos, professor. Professor Jesus, seria bem essa, assim, cinicamente dizendo. Professor Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele estava debochando do Cristo. E então Jesus lhe perguntou, olha aqui o segredo do texto, Jesus não respondeu, Jesus perguntou para o homem, responda você, seria, né? Jesus então lhe perguntou, o que está escrito na lei de Moisés? Como você a interpretas? A isto o homem respondeu, olha o amor das escrituras, mas que se não tiver prática de vida, de nada adianta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O homem respondeu. E então Jesus lhe disse, respondestes corretamente, ou seja, respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, bom dia, dona Creuza, Deus abençoe a sua vida. Ele, porém, tentando justificar-se. Olha aqui. Oi, meu amor, bom dia. Vem cá dar um beijo no pai. Deus te abençoe. Caraca, mamãe, o papai tá pregando, porque você quer ficar aqui. Quietinho que o papai tá usando aqui. E aí, voltando aqui, o que acontece? Então esse homem, de forma debochada, ele chama Jesus de professor, didáscolos, e fala, ô professor, como que eu faço para herdar a vida eterna? Todo debochado. Então Jesus não responde esse homem, mas Jesus devolve a ele em formato de pergunta. Diga você para mim, o que você acha? Dentro do seu conhecimento, intérprete da lei, como que você diz que seria? E então esse homem presunçoso do seu conhecimento humano, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus. Então ele cita aquilo que está escrito em Moisés, na lei e nos profetas, e ele então responde, bom dia, pastor Carlos Rocha, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E então esse homem, ele responde da forma com que ele conhecia a lei de Moisés, mas a questão é, nós não podemos apenas conhecer a lei de Moisés, porque se nós não praticarmos a lei que foi dada em Moisés para os nossos irmãos, essa lei se torna morta. O amor de Deus, ele se torna em vão. Não o amor de Deus, o nosso amor, na verdade, como igreja, se torna em vão. Então nós não podemos apenas conhecer as Escrituras, conhecer a letra, como diz, porque a palavra de Deus também diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, e é através do Espírito vivificante, o próprio Cristo é o Espírito vivificante, e através da presença de Cristo em nós, é que nós devemos caminhar e fazer todas as coisas. E então, através do Cristo vivificante, do Cristo vivo dentro de nós, nós devemos manifestar amor, perdão, misericórdia, como eu disse anteriormente. E então esse homem entristeceu-se. A palavra de Deus diz que ele ficou triste. Então a palavra de Deus diz que ele, tentando justificar-se, ele perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, aí Jesus conta a parábola do samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado, ele foi machucado. Então diz no versículo 31, Lucas capítulo 10, versículo 31, diz assim, casualmente, ou seja, aconteceu que descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o. Então olha que interessante, o texto diz que um homem descia de Jerusalém para a sua cidade, retornando para Jericó. E ele foi assaltado, machucado, roubado, ferido e foi abandonado na estrada. Fazendo uma aplicação pastoral aqui nesse aspecto, uma aplicação bíblica de percepção, somos nós muitas vezes. Estamos nos nossos rituais,
descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, Jerusalém é a sede aonde tinha o templo de adoração. Então estamos descendo da igreja para a nossa casa, mas algo acontece no caminho e nós somos feridos e machucados, e por muitas vezes deixados para trás, deixados no caminho. E a palavra de Deus diz que certo sacerdote casualmente descia por aquele caminho. Então nós vamos compreender o primeiro papel, o primeiro homem, o primeiro contato visual foi com o sacerdote, que viu este homem caído, viu muitas vezes, deveria estar vendo, essa é a ideia, ele viu, mas é diferente de ver e perceber. Ele viu, mas não percebeu a necessidade, a urgência, a dor desse homem, e diz que, vendo-o, passou de largo, desviou-se do homem, desviou-se dele, passando de largo, vendo, passou de largo, ou seja, não deu atenção para ele. Do mesmo modo, semelhantemente, também descia um levita. Oi. Você não vai cortar um dragão pra mim? Depois. Semelhantemente, descia um levita por aquele lugar e vendo-o, a palavra denuncia que eles viram, eles não enxergaram, mas viram, porque ver e enxergar são coisas distintas. Eu estou vendo a minha filha, enxergar é quando eu olho, percebo, trato, cuido, dou atenção. Estou fazendo a live com vocês, ela me cutucou, falou: papai, eu parei, você não vai comprar um balão para mim? Eu falei: depois. Então quer dizer, eu não somente vi, mas eu enxerguei a necessidade da minha filha. E esses homens então viram, mas não enxergaram a necessidade desse homem, e diz que também o levita passou de largo, ou seja, desviou-se do caminho deste homem. Certo? E aí continua, no versículo 33 diz que certo samaritano que seguia o seu caminho, ou seja, nada tinha a ver com a história, passou-lhe perto, não passou largo desviando-se, mas passou tão perto, se aproximou, chegou tão pertinho do homem necessitado, que vendo-o, o vendo aqui é contemplando, percebendo, cuidando dele, compadeceu-se dele. E a compaixão, a palavra compadeceu-se aqui vem da mesma raiz da palavra compaixão. E compaixão é um sentimento, é uma atitude genuína dos filhos de Jesus. Por quê? Porque Jesus compadeceu-se da multidão. Quando a multidão com fome cercava Jesus, os seus discípulos, não tendo o coração do Cristo, tendo o coração da igreja, diz: Jesus, despede as multidões, logo já é tarde da noite. Já é avançada a hora, desculpa. E então, a palavra de Deus diz que Jesus, olhando a multidão, compadeceu-se dela e disse: não, dê pão para que eles comam. Então Jesus usa a igreja para que possa abençoar o povo. Então compaixão é um sentimento genuíno de quem tem Jesus. E aí fala: compadeceu-se dele. E chegando-lhe, ou seja, chegando pertinho, talvez trazendo próximo do seu óleo e vinho. O que é a aplicação de óleo e vinho? Óleo e vinho. Óleo é a unção. Óleo tem a ver com o seu chamado. Óleo tem a ver com o desenvolvimento do seu chamado. Se você tem óleo preparado, se você tem óleo dentro de você, é impossível você não ver a necessidade do teu irmão, a percepção do teu irmão e não ajudar o teu irmão. Se você tem olhado, mas não se atentado em ajudar o teu irmão, o teu óleo, a tua botija de azeite está vazia. Precisa encher com o óleo do Espírito Santo de Deus, com o óleo da palavra de Deus, com o óleo da comunhão com Deus e com os teus irmãos. Então esse homem tinha óleo e vinho. E o que é vinho? Vinho é o Espírito Santo de Deus borbulhando dentro de você, dentro de mim, para perceber as necessidades da igreja, para perceber as necessidades dos santos. Este é o vinho, não o vinho que embriaga o meu coração no sentido pejorativo, né? O vinho chapinha, o vinho canção, o vinho sangue de boi e todos os demais aí, mas o vinho do Espírito Santo,
de tanta alegria que eu tenho, de tanta graça de Deus derramada sobre mim, o meu espírito se alegra por tão grande salvação, e transbordante do vinho do Espírito Santo, eu tenho alegria, prazer, satisfação em socorrer o meu irmão. E este homem, o samaritano, não os religiosos, nem o levita, nem o sacerdote, mas o samaritano, que nada tem a ver com religião, mas tem a ver com a quantidade de óleo e vinho, a quantidade do Espírito Santo, o sentido de chamado, do propósito da sua vida, tratou as feridas deste homem em nome de Jesus. Aleluia! Então diz que esse homem pega o caído e coloca sobre o seu animal. Olha o esforço físico que ele faz. O primeiro esforço muitas vezes é físico, irmão. O esforço físico aqui tem a ver com você dar ouvidos ao teu irmão, conhecer a necessidade do teu irmão, perceber a necessidade do teu irmão. Perceber a necessidade do teu irmão tem a ver com esse esforço físico, porque muitas vezes nós somos aptos a falar, mas muito pouco a ouvir. Então nós precisamos perceber isso, é o esforço físico. E ele coloca sobre o seu próprio animal e, levando-o a uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 denários, ou seja, 2 dias de serviço dele. Ele tirou o dinheiro que comparava-se a 2 dias de serviço. E ele trata deste homem e deixa esse homem na hospedaria. E então ele investe agora valor financeiro. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que primeiro eu vou perceber a necessidade do meu irmão pelo meu ouvido e pelo meu coração. Esforço físico. Para que depois, se necessário for, eu vir com a provisão financeira. Nós estamos tão pré-moldados a achar que tudo é dinheiro. Toda necessidade do meu irmão se resolve em dinheiro. Talvez o dinheiro vai ajudar o teu irmão, mas a primeira mensagem a ser passada é: te dou a minha mão e também te dou o meu coração. E se precisar de recurso financeiro, também conte comigo. Porque talvez o que as pessoas precisam não é do seu dinheiro, o que os seus filhos precisam não é do seu dinheiro, nem do seu videogame, nem da bicicleta, ainda que tudo isso seja bom e desejável, mas o que seus filhos precisam é do seu esforço físico, é do seu ouvido, é do seu colo, é do seu abraço, é do seu carinho, é do seu tempo. Invista tempo, invista carinho, invista tempo de qualidade com seus filhos. Porque tantos jovens e adolescentes têm se perdido nesses dias, dentro das igrejas, nem vou dizer fora das igrejas, dentro das igrejas. Quantos filhos com problemas de depressão, quanto suicídio infantil, quanta depressão, quanto homossexualismo, quanto ideologia de gênero que tem entrado na cabeça das crianças. Por quê? Por falta de atenção. Porque eles precisam da nossa atenção, do nosso esforço físico. Mas muitas vezes estamos invertendo a situação. Achamos que tudo é dinheiro. Tamo aqui, filho. Ô pai, eu queria que você brincasse 10 minutos comigo. Ah, filho, tamo R$10 aqui. Ele não disse que queria dinheiro, ele disse que queria o seu tempo. Ele quer ir na pracinha. Você não quer ir na pracinha com o pai hoje, meu amor? Lá no carrinho? Então, para eu mostrar o meu amor para os meus filhos, primeiro eu faço um esforço físico, um esforço de ouvir, um esforço de falar, um esforço de perceber, de chorar as lágrimas do meu irmão, a empatia pela dor dele primeiro, depois, se necessário for, porque muitas vezes nem é necessário. Quantas pessoas prósperas, quantas pessoas abastadas financeiramente estão sangrando de dor? Então, nesse caso, não é o dinheiro, mas é o meu esforço físico. É eu pegar esse irmão e colocar nos meus ombros, como disse aqui, ó, colocando sobre o seu próprio animal, carregou nos seus braços, carregou no colo. E então ele disse que ele deixou 2 denários e disse ao hospedeiro: cuida deste homem. Olha o zelo dele, envolvendo mais pessoas. Isso daqui é como você, como apacentador, líder de célula, conforme você quiser chamar, sabendo a necessidade do teu irmão, agora você diz, fala assim: olha, pastor, você está sabendo a situação do nosso irmão lá? Porque talvez o pastor não está percebendo. Tem tantas pessoas para cuidar, meu irmão. Então, a primeira necessidade é tua, de tratar. Ovelha gera ovelha, eu tenho dito sobre isso. Pastor gera filhos. Olha os meus filhos aqui, ó. Mas ovelha gera ovelha. E se você tem tido a oportunidade de estar como ovelha, é uma responsabilidade tua. O pastor não cuida, ele cuida das ovelhas, ele não gera ovelhas. Presta atenção, não que o pastor não possa gerar de forma literal, estou dizendo que o trabalho do pastor é direcionar as ovelhas. Quem gerou, quem pariu Mateus que embale, não é assim que diz? Não é verdade? Então compreenda sobre isso.
Compreenda sobre isso e nós precisamos cuidar, investir no nosso tempo. Então, envolver mais pessoas. Que pessoas? Os fofoqueiros? De forma nenhuma. Os do contra? De jeito nenhum. Nós precisamos envolver pessoas que tenham o mesmo nível de óleo. Bom dia, Josélia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo para sua casa e para sua família. Então, nós precisamos envolver pessoas como a gente, cheia de óleo e vinho, cheio de óleo, da unção, da percepção do chamado verdadeiro e do vinho, do Espírito Santo de Deus, para fazermos uma grande obra. Muitas vezes a palavra de Deus, a palavra na vontade de Deus, não está com que você carregue sozinho os fardos também. Aqui está falando que este homem, num primeiro momento, ele percebe, num segundo momento, agora ele amplia o cuidado através de outras pessoas. Porque talvez o que você tem hoje para oferecer, irmão, é o esforço físico, mas o financeiro você não tem. Mas no coração Deus coloca alguém que fala, eu entro com o esforço físico, e o meu irmão, que Deus proveu na vida dele, entra com o esforço financeiro. Para, filha, por favor. E então, a necessidade de envolver uma igreja em amor. Mas se não tiver o amor como vínculo da perfeição, não haverá envolvimento. Entende a diferença? O amor de Deus é genuíno, é incontestável. O amor da igreja precisa da comunhão, precisa do amor, precisa do perdão, porque senão não conseguimos envolver nas necessidades dos nossos irmãos. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: então, este homem diz ao hospedeiro, cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. E Jesus então faz a pergunta, qual destes três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? E agora, é claro, o intérprete da lei, sem ter como fugir, Jesus agora fez uma pergunta para ele que não tem como ele fugir. Respondeu-lhe o intérprete da lei dizendo, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus então finaliza dizendo, então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Agora eu vou te perguntar, que tipo de igreja nós temos sido? Ainda que nós não temos em nós o amor ágape, que é o amor de Deus, mas nós temos o amor fileu, o amor pelo irmão, o amor fraternal, a fraternidade em nós. Que tipo de igreja nós temos sido? Nós temos sido qual personagem da parábola? O personagem do sacerdote, que preocupado com os afazeres, talvez até da obra de Deus, da suposta obra de Deus, porque eu não consigo ver a obra de Deus sem o cuidado com o meu irmão, mas dos rituais, das liturgias. Ou nós temos sido o levita, que é o assistente do sacerdote, e preocupado em puxar o saco do sacerdote, não tem feito as coisas primárias, que é o amor. Ou nós temos sido talvez o bom samaritano, aquele que socorre, aquele que cuida, aquele que investe tempo, que investe os seus ouvidos, que tem uma palavra rema, uma palavra de consolo. Ou talvez nós somos ainda o homem caído, o homem sangrando pelo caminho. Quem é você? Quem é você? Qual dos personagens você é? Uma coisa eu sei, como filhos do Deus Altíssimo, como pessoas de Deus, fazendo parte da Igreja Universal de Deus na Terra, nós precisamos ter o papel do bom samaritano. E se por um acaso você não está desenvolvendo o papel do bom samaritano, porque está na condição do homem caído e ferido, trate as suas feridas. Cuide das suas feridas, passa óleo nas suas feridas, cicatrize as suas feridas e depois seja um curador. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo nos ensina, que com as mesmas consolações que eu fui consolado por alguém, eu agora sou chamado a consolar a vós outros. Quantas dores você viveu? Quantas dores você sofreu? Se você foi uma pessoa como eu, fui experimentado em muitas dores. E hoje eu compreendo o porquê disso. Para que eu seja um curador, para que eu seja um transportador de cicatrizes e poder mostrar para as pessoas que estão sangrando a cura para você, a esperança para você. Olha aqui a cicatriz, um dia foi uma ferida aberta, mas agora representa a esperança da sua vida. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. Nós precisamos transportar o amor de Deus através do óleo e do vinho do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, que o Espírito Santo de Deus nos leve, nos mova à percepção da necessidade dos nossos irmãos, em detrimento das necessidades rituais da igreja.
Sim, precisamos cuidar dos ritos da igreja, mas nunca sem antes ter cuidado dos irmãos que compõem a igreja. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Graças a Deus. Um beijo no coração de vocês. Fui. Manda um beijo, Bia. Beijo da Bia para vocês. Manda um beijo, Bia.